que vão. Ele sempre falava isso. Então, eu peguei na aula de teologia, eu peguei um lema para mim. Qual que é mais difícil? Ter um coração pentecostal, uma mente batista ou os pés de testemunha de Jeová? Os pés de testemunha de Jeová é o mais difícil, não é verdade? Quanto tempo faz que você não sai de casa em casa? Obrigado, Aleph. Meu cameraman, baixista. Esse aí está sempre perto, né? Glória a Deus. Trabalhou bastante no encontro, o Aleph, Reginaldo? Trabalhou no encontro bastante, o Aleph? Mais ou menos? Olha lá, mais ou menos. Glória a Deus. Quem ainda não foi para o encontro? Levanta a mão aí. Quem ainda não foi no encontro? Todo mundo já foi? Que bom, né? Um momento tão precioso de unidade, de comunhão, né? Um momento tão maravilhoso, né? Então, para mim poder entrar no tema dessa palavra, eu gostaria de orar. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença, prepara o coração dos seus filhos, para ouvir a tua voz, para ser tocado por ti, para ser mais íntimo do Senhor, para sentir uma direção dos céus, para sentir o poder, para sentir a presença e para sair daqui saciado no seu espírito, ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, você pode colocar aí, Rebeca, em Isaías, capítulo 41, versículo 10, tá? 41, 10. De manhã, às 6 da manhã, quem ouviu a mensagem hoje da devocional diário das 6 da manhã? Quem ouviu hoje? Seja forte e corajoso, nós falamos hoje, né? E então, dentro desse tema, eu peguei esse versículo para nós. Não é a mensagem da manhã, mas é uma continuação para você sair mais edificado dentro desse tema. Por isso, não tema, pois estou contigo, com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Você consegue, Rebeca, você consegue pôr outra tradução também? Coloque outra tradução para a gente conseguir explanar tudo dentro da minha versão NVI, da minha versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Diz assim: não temas, não te assombres. Aqui ó. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pode deixar esse versículo aí o tempo todo, tá? Porque Deus vai ministrar o teu coração com essa palavra, amém? A palavra é o pão vivo que vem do céu. A palavra, ela traz vida. A palavra gera fé no nosso coração. E a fé gera milagres, gera sobrenatural. Então existe um processo de edificação que você recebe na sua vida, que funciona assim. Você recebe a palavra, você é ministrado dentro dessa palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí você recebe a palavra ouvindo e vendo. Porque bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Então, a hora que você olha para o telão, o que você está fazendo? Você está lendo. A hora que você ouve o que eu estou falando, você está ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé. Sabia que a fé, eu queria que você entendesse que a fé é como se fosse um músculo. Como se fosse um músculo.
quem começa na academia, quem já, não estou falando quem faz academia, porque quem faz são poucos, mas quem já começou na academia? Já começou, sim, alguma vez na academia? Quantas vezes já começou? 10 vezes já? Então, quem já começou eu já comecei várias vezes. A menina lá da personal trainer da academia lá do clube onde eu e a Simone vai, a gente vai junto. Vocês voltaram para começar de novo, ela dá risada da gente. Não é verdade, sim? Ela dá risada, fala, nem vou vir mais, só porque ela riu de nós. Quem já começou na academia aí, já? Levanta a mão. Então. Mas quem tá indo na academia firme, levanta a mão. Tem os valentes aí que estão indo firme. Então, eu queria que você olhasse a sua fé como se fosse um músculo que você vai na academia, e aí eles te dão um pezinho pequeno. Aquele pezinho você começa a fazer, aí você vê, às vezes você vê um cara magrinho, ou uma mulher do lado com um peso umas 3 vezes maior. Aí eu falo, não vou começar com esse peso, me dá aquele outro grande. Aí faz uma, 2, falo, deixa eu voltar para o pequenininho lá, porque nosso músculo não está acostumado. E é assim, na palavra de Deus, nós vamos ativando a nossa fé, conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus. E uma coisa que eu queria passar para vocês, um segredo que eu acho muito importante para você entender. Eu conheço pessoas que se converteram na mesma época que eu, só que elas não pregaram. Teve gente que fez teologia com a gente, mas elas não pregam ainda, elas não se soltaram no ministério, porque elas estão, desde aquela época, 25 anos atrás, falaram que estão se preparando, ainda não estão prontas. Elas já têm mais conteúdo que eu, 3 vezes mais. Mas a diferença é que o conteúdo que eu recebo hoje eu já entrego. Isso aí vai fluindo. Então, uma exercitação da fé. Exercitando a fé. A fé como um músculo. Então, o que eu quero falar hoje? A palavra não temas. O medo, ele afasta a gente do propósito de Deus. O medo afasta a gente de Jesus. O medo paralisa a gente de tomar decisões. Quantas vezes você teve uma proposta boa, mas você estava no emprego seguro e você teve medo? Quantas vezes você sonhou em ter um negócio próprio e você via aquilo lá, você via alguém que alcançou aquilo, você fala assim para o seu esposo, fala para a sua esposa, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Mas aí você fala, meu Deus, eu preciso renunciar, eu preciso me lançar, eu preciso ter fé. E gerou medo e paralisou. Então o medo, ele nos paralisa, não só de aproximar de Cristo, como nos paralisa dos projetos da nossa vida. O medo de confrontar alguém dentro de casa, o medo do casal às vezes falar, não, ele está agindo daquele jeito, eu não quero falar porque eu tenho medo de como vai ser a posição dele, eu não vou falar que eu não gosto, que eu tenho medo. E aí fica a vida inteira vivendo desconfortável no relacionamento, porque não acertou as diferenças. Então o medo, ele paralisa a gente, tanto no relacionamento, o medo paralisa a gente no crescimento profissional, o medo paralisa as pessoas no ministério. De manhã, aqui, o Jefferson estava sozinho para ministrar o louvor. Eu fui cumprimentar ele, o pastor Jefferson. Ele estava tremendo. Falei, tá tudo bem? Ele, não, você quer? Eu falei, não quero nada, não, é você, querido. Deus vai fluir, sozinho, sem pede, sem ninguém para ajudar ele. Ele estava com medo. Mas com medo ele foi. E Deus abençoou ele fluiu numa adoração. Porque todos têm medo. O medo é um sentimento de, às vezes, de segurança que nós temos. Não dá para não sentir medo. Mas o medo é para ser enfrentado. Não temas, porque eu sou contigo. Por que eu não vou ter medo? Porque Deus é comigo.
Então, se Deus está comigo, eu não vou ter medo. Como eu disse na oração devocional das 6 horas da manhã, Davi foi marcado, o ministério de Davi foi marcado por um feito, que todo mundo sabe. Quem não conhece a Bíblia sabe o que Davi fez. O que Davi fez de mais importante que todo mundo sabe? Ele derrubou o gigante, não foi? Ele derrubou um gigante. Só que Josué e Caleb foram espiar a terra enviados por Moisés. Existia uma terra que tinha gigantes. Era uma terra que emanava leite e mel. Era a terra da promessa. Foi Josué e Caleb mais 10 espias. Foram 12 espias. 2 deles eram Josué e Caleb. Eles foram visitar a terra. E aí eles falaram assim: olha, existe gigante na terra, mas essa é a terra que Deus prometeu. E os gigantes, nós vamos destruir esses gigantes igual quem rasga pão de manhã para comer. Meu Deus do céu. Davi derrubou um gigante. Josué e Caleb entrou numa terra cheia de gigante e destronaram os gigantes. Porque veio uma palavra de Deus na direção dele: não temas, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Davi enfrentou o gigante, porque um dia ele foi ungido pelo profeta Samuel, e falou: você vai ser o próximo rei. Ele estava lá fazendo algo, cuidando das ovelhas do pai dele, ninguém lembrava dele. E ele foi chamado e foi ungido. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele lembrou: eu vou enfrentar esse gigante porque a unção que eu recebi, Deus é comigo, então eu não vou ter medo. Deus é contigo. Você pode falar para uma pessoa do seu lado, usa sua fé e fala assim: Deus é contigo, não tenha medo. Deus é contigo, não tenha medo. Deus é contigo, não tenha medo. Não tenha medo porque Deus é contigo. Então, a unção que Samuel ministrou na vida de Davi, deu uma coragem nele, deu uma ousadia nele, que ele foi enfrentar o seu medo. Agora vai falar que a hora que Davi viu aquele gigante de mais de 3 metros de altura, com a lança enorme, o escudo enorme, capacete, uma voz grossa, 40 dias afrontando o povo, mais de 40 dias afrontando o povo lá. A hora que ele viu aquele gigante, dentro dele, vai falar que não veio gelo na barriga, que as pernas não ficaram bamba, mas ele sabia que Deus estava com ele. Isso eu quero te dizer, que você pode enfrentar situações que você vai ter que superar o teu medo, mas se você sabe que o Senhor é contigo, porque não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O que é a sombra? Assombração. Assombres vem de assombração. Acho que meu pai lembra, né? Cadê o pai? Pai, está ali. Não sei se você lembra, pai, quando eu era criança, assisti bem novinho, acho que eu tinha uns 7 anos de idade, assisti um filme de lobisomem. Você lembra aquele filme bem antigo de lobisomem? Que o pai do menino era lobisomem, e ali, você assistiu esse filme aí, que o pai do menino era lobisomem, e aí o que aconteceu? Eu fui no banheiro, e tinha uma luva em cima de um balde verde de roupa suja, eu lembro até a cor do balde. A hora que eu puxei a porta para entrar no banheiro, deu aquele vácuo, e a luva fez assim, ó. Eu corri e falei: mãe, tem lobisomem lá em casa, o lobisomem está no banheiro. Eu tive uma assombração. E aí, você lembra que eu tinha medo de lobisomem, né, pai? Quando eu era pequeno. Então,
Eu acreditava que existia lobisomem. E você vê que lá no interior, tem algumas encruzilhadas, algumas ruas que o pessoal fala, olha, não sei se você já viu aquelas histórias dos antigos, falar, você passar naquela rua tem assombração. Depois você vai ver que é um galho que fica balançando, depois você vai ver que é um vulto, depois você vai ver que de repente é uma sombra. Uma vez na madrugada, não sei se meu pai lembra, eu fiquei já estava aqui em Mauá, e aí os carros passavam na rua e jogavam um reflexo de uma lanterna e dá uma tremida na parede. Eu falei, pai, dá uma olhada até entender que era o reflexo que estava batendo de um carro na parede. Quando subia algum carro e tremia a parede, eu comecei a achar que estava vindo uma assombração. E aquilo paralisava a minha vida. E às vezes, não sei se já aconteceu com você, você está com medo assim à noite. Hoje eu não assisto mais filmes de terror, por um princípio mesmo de não trazer aqueles rituais macabros para dentro da sala da minha casa, rituais de invocação de demônio. Eu não assisto, mas quando eu era criança a gente assistia. E aí, às vezes no meio da noite caía a coberta, escorregava a coberta. Aí, passava a noite inteira com frio, com medo de pôr a mão assim, e sei lá, debaixo da cama, porque assistia A Hora do Pesadelo, Fred Krueger, então falava, não vou pegar a coberta. Passei a noite com frio, mas não pegava a coberta e ficava lá. Poxa vida, será que só foi comigo que aconteceu isso? Me ajuda aí, teve alguém que já ficou com medo assim, na sua infância? Então, eu não estou sozinho. O medo, ele paralisa. Uma assombra-ação. Olha o nome, assombra-ação. Uma ação das sombras. Sabe que aconteceu isso com os discípulos de Jesus? Abra aí um minuto, Rebeca, depois você volta esse texto. Abre ali comigo em Mateus capítulo 14. Do versículo 25 em diante. Mateus 14. Só para você entender o cenário desse momento. Jesus estava na praia e ele passou o dia com os discípulos. E os discípulos, chegou uma multidão e ministrando lá o dia inteiro. E aí multiplicou pães para 5.000 pessoas. Aí ele falou para os discípulos, vocês vão pegar o barco que eu alcanço vocês, eu encontro com vocês. E aí era a quarta vigília da noite, aproximadamente 3:30 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando sobre o mar. Jesus estava andando sobre o mar. E olha o temor que eles tiveram, 26. E os discípulos andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem uma outra tradução que sombre. Tem outra tradução que diz, vendo ele disseram, é uma assombração. Então uma assombração é quando alguma sombra age. Então eles viram um vulto vindo e eles ficaram com medo. Começaram a remar ao contrário, começaram a fugir de Jesus. Então o medo impediu eles que se aproximassem mais da fé. Você sabe que o medo, você está orando às vezes, eu já comecei a sentir um calor diferente, comecei a ficar com medo. Às vezes na vigília, nós fomos na vigília, a gente ia para o monte, tem um monte da torre que a gente ia, não sei quem já foi no monte da torre, Ney, a gente ia bastante, acho que o Bruno já foi, meu pai, e acendia as brasas no meio da noite, assim, no princípio dava até medo, mas depois aquelas brasas acendiam assim, falava, não podemos ter medo, pessoas ficavam com medo, o que é isso? Está acendendo esse fogo aqui. Então o medo vai paralisar a gente
de poder mergulhar na presença. Imagina você no seu quarto, você coloca um louvor, começa a cantar, começa a adorar, começa a ter lágrimas, começa a fluir, fogo te esquentando, a presença de Deus. Não tenha medo, deixa o Espírito Santo te visitar mais profundo, deixa Ele tocar a tua vida. E os discípulos ficaram com medo, porque a natureza humana é normal ter medo de uma coisa que você não conhece. E ali Jesus falou, não tenha medo, sou eu. E aí continuando o versículo, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. Então ele disse, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas também. Se realmente é Jesus na minha vida, eu vou andar sobre as águas. Se Deus está comigo, eu vou vencer. Se Deus está comigo nessa situação, eu vou superar. Se Deus está comigo, eu vou avançar. Pedro estava declarando ali, se és tu, eu quero andar sobre as águas. E aí Jesus falou assim, então, olha lá, versículo 30. Mas, versículo 29. E disse ele, vem. E Pedro descendo das águas, ele tirou, imagina a cena, ele tirou o pé do barco assim, colocou para fora, sentiu firmeza no mar, pôs outro pé para fora do mar e começou a andar sobre o mar. Mas aí veio o vento, veio a situação externa, veio algo que ele não estava esperando, veio um imprevisto. Parou de olhar para Jesus, olhou para o vento. Você consegue enxergar vento? Como que ele olhou para o vento? Ele olhou para o nada, mas ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse assim, Senhor, me salva. O Senhor pegou ele pela mão e levantou ele. A Bíblia não diz que Jesus pegou ele no colo, pegou ele pela mão. Então, pegando na mão de Jesus, ele continuou caminhando sobre as águas e voltou para o barco. Jesus disse para ele, a tua fé ainda está pequena, você teve pouca fé. Por isso que eu comecei essa mensagem falando que a fé é um músculo que nós vamos exercitar. Só que numa academia você exercita com peso. Na sua vida, a fé você exercita ouvindo e vendo. Eu percebi que a palavra da manhã que a gente tem ministrado todos os dias de manhã, tem gerado fé em corações. Se vocês soubessem, cada feedback que estão me dando, de pessoas que estavam desativadas na fé, começaram a despertar na fé. Esses dias o Luciano mandou para mim, passa aqui pastor. Eu chegava na loja dele, tudo apagado, meio que bagunçado, ele triste. Cheguei na loja dele lá, um som tocando louvor, tudo iluminadinho, as ferramentas dele lá organizadas. Ele falou, pastor, eu estou ouvindo a palavra da manhã e estou assim pondo em ordem minha vida. Ele vem no culto aqui em espírito. Ele falou, eu estou lá com vocês em espírito. Eu falei, não, tem que vir em presença. Mas a palavra de Deus tem edificado ele diariamente. Tem nos edificado. Porque essa palavra diária que eu faço, às vezes eu ouço ela e sou ministrado também. Mas o que eu estou querendo dizer, que a nossa fé, ela é exercitada. E qual que é o nível de fé que eu preciso? Qual que é o nível, qual que é o instrutor, o personal trainer que fala, aquele cara que treina a pessoa na academia, é isso? Que treina a pessoa ali, ensina os exercícios que ela precisa fazer, um personal que chama? É personal, né? O personal, ele vai falar, olha, você precisa pegar o ciclo, 3 sequências de 10 dessa, 3 sequências de 15 dessa,
3 sequências dessa, depois você volta, você tem que comer tal coisa, você tem que fazer isso. Qual que é o ciclo que eu preciso colocar em prática na minha vida para ter uma fé sobrenatural? Qual que é o ciclo espiritual que eu preciso exercitar na palavra de Deus, para mim não ter mais medo e vencer minhas limitações? Qual é o ciclo? O ciclo em Salmo 1 diz, Salmo 1, o personal trainer Davi, ele escreve lá: aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, será como a árvore plantada junto à beira dos riachos, que no tempo certo vai dar o seu fruto, e tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Então, de dia e de noite, é uma indicação do menino Davi, do salmista Davi, do rei Davi, que derrubou gigantes, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele dizia na palavra dele: medita de dia e de noite, porque daí você vai ser comparado àquela árvore que é plantada junto à beira dos riachos. Não tem seca para você não, não tem crise para você não, não tem temor de guerra para você não, não tem medo da vinda de Cristo para você não, não tem medo da política que está estabelecida, de quem ganhou em Mauá, de quem ganhou no Brasil, de quem é presidente, de quem é o anticristo. Não tem medo, porque você está com as suas raízes à beira dos riachos, meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Você vai dar o fruto no tempo certo. Você não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Tu estarás seguro, tu estarás firme, não temerás assombração. Então Pedro, quando ouviu essa palavra de Jesus, ele voltou de mãos dadas com Jesus e subiu no barco de novo. Eu fico imaginando, Tarso, eu falei de manhã, que a gente faz o nosso M12 aqui, eu faço o M12, né, o Tarcísio, o Ney, o Marcelo, o Bruno, enfim, o William, o Fernando, tem uns 12, e eles ficam tirando sarro um do outro o tempo todo, brincando, começa lá, cadê o Ney? E é uma brincadeira ali. Eu fico imaginando os 12 de Jesus, quando Pedro subiu no barco. Ah, Pedro, afundou, né, Pedro? Foi querer andar sobre a água, afundou, né, seu vacilão? Foi olhar para o vento. Mas eu andei sobre as águas. Mas eu andei, a hora que eu dei a mão, andei sobre as águas. Agora imagine se fosse diferente. Imagine se fosse assim. Os 12 falassem assim: Jesus, nós podemos imaginar do que se pudesse ter sido acontecido diferente. Os 12 falassem assim: Jesus, é o Senhor que está aí? Vamos descer todo mundo e vamos andar sobre as águas, todos nós. Imagina todos os 12 descendo e caminhando sobre as águas. Vamos cantar um louvor e levantar as mãos aqui andando sobre as águas. Se o mar... E eles cantando ali, imagina que coisa linda. Porque, mas pastor, será? Olha, o sonho do coração de Deus é que se levante uma geração de sacerdotes cheio de fé. Só de você estar aqui, você já está realizando o sonho do coração de Deus, ouvindo a palavra aqui, para colocar em prática na sua casa. Você já está agradando Deus, só. Ouvindo instruções aqui para mudar a tua história na sua família, para mudar a tua história na sua casa. Você já está na rota do coração de Deus, já está no lugar certo, você é a pessoa certa. E aí,
o nível de fé que Pedro recebeu foi um nível de fé diferenciado, que ele andou sobre as águas. Os discípulos não estavam privados de andar. Se os discípulos falassem, deixa eu ir ter contigo, ele falava, pode vir todo mundo. Imagina se todos os 12 tivessem andado sobre as águas, e eles voltassem no barco tendo aquela experiência fantástica. A Bíblia diz depois que quando aquele barco chegou na terra firme, diz assim que Jesus começou a orar pelos enfermos, que a multidão ficou esperando eles voltar. Todo mundo que tinha enfermidade e tocou em Jesus foi curado. Se os 12 tivessem caminhado sobre as águas, podia estar escrito na Bíblia, todos que tocaram em Jesus foram curados, e os que tocaram os discípulos de Jesus também foram curados. O sonho de coração de Deus é que nessa geração alguém se levante para dar sequência na palavra dele. Então você que está escutando essa palavra, é uma das pessoas que Deus quer despertar nessa geração. É uma das pessoas que vai ser tocado aqui para dar continuidade no avivamento que está no coração de Deus. É algum de vocês que vai ser o grande despertado pelo Espírito Santo de Deus para viver o grande avivamento. Eu estou sendo uma ferramenta de Deus para despertar você para o avivamento. Agora, a fé ela vem ativada. A fé não pode ser um cumprimento religioso de um mandamento de seguir o Senhor no dia do Senhor. Mas a fé tem que ser como um pão. O pão que a gente pede a Deus, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quantas vezes nós comemos pão por dia? Se deixar, Simone come umas 4 vezes. Ela gosta de um pão. Mas pelo menos uma vez por dia você come um pão, não é? Então o pão vivo que desceu do céu vai ser a medida exata que o personal trainer espiritual, rei Davi, colocou no Salmo 1. Medita de dia e de noite, você não terá medo do espanto, você terá raiz profunda na presença de Deus. E voltando para a gente poder finalizar, em Isaías, capítulo de número 41, versículo 10, diz, não temas. Então, a natureza do homem, ela tem incertezas. Não vou falar que não tem dúvidas, tem medo. Claro que existe medos na nossa vida, existe tanta coisa, mas nós vamos superar o nosso medo. Eu já falei uma vez sobre superar o medo, coloquei para o Bahia colocou uma foto que eu fui lá em Amazonas e me enrolei com uma sucuri, porque eu tinha medo de serpente. Eu falei, eu vou enfrentar o medo de cobra. Você sabe que quem enfrentou um sucuri não tem medo de mais nada, Reginaldo, não é verdade? Então é igual quem teve pitbull. Quem já teve pitbull aí? Quem tem medo de pincher? Tem medo de pastor alemão? Tem medo de algum outro cachorro? Não tem, porque depois que você já teve pitbull, Michele teve pitbull, mas era miniatura de pitbull, né? Oi? American? Já só na América, né, Beto? Então, quem já enfrentou um grande medo, o que eu quero chegar é quem já enfrentou um grande medo, não tem medo de coisa pequena. Quem superou seus medos, avança. Então, quando você vence seus medos, você se capacita para Deus te colocar no próximo episódio de conquista da sua vida. Vencer os seus medos, vencer suas limitações. Então não temas. Por que não vai temer? Porque Ele é contigo. Então declara assim, eu não temerei, porque o Senhor é comigo.
eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Amém, glória a Deus. E quando diz, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quem tem medo de assombração, tem medo do príncipe das trevas, porque quem rege nas trevas é o príncipe das trevas. Mas quando entra o Pai das luzes na nossa vida, não fica mais espaço para as trevas. Então a ação das sombras, ela acaba. Então nós não vamos temer, porque Deus é conosco. A presença de Deus constante na nossa vida. Quando que você sentiu uma ousadia, sentiu uma coragem, teve um momento de fé? Queria que você lembrasse, quando foi que você teve uma coragem e tomou uma atitude de fé? Tomou uma decisão na sua vida. Queria que você lembrasse para você se estimular, para falar, eu venci. Às vezes eu tenho que lembrar do que eu tenho que lembrar da minha história com Deus para me ativar mais profundamente. Eu tenho que rever minha vida, examinar minha história, para que eu possa entender, para poder não perder o foco e ficar com medo. Porque, pastor, alguém que teve grandes conquistas pode ter medo de coisas pequenas? Pode. Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, e ele enfrentou os profetas de Baal ali. Deus mandou fogo para Elias, o fogo consumiu os profetas. O cara foi assim, fantástico. Depois ele foi para a caverna se esconder, porque falou que a Jezabel, mulher do rei Acabe, estava indo atrás dele. Um cara que fez uma conquista tão extraordinária, ficou com medo de uma megera. Aquela mulher, para falar pouco, ela era megera, perturbada. Então, você vê, um cara que conquistou, super vencedor, teve medo de uma coisa pequena, porque às vezes ele esqueceu a história dele. Você está entendendo que se você não entender quem você é em Cristo, que Deus é contigo, que Ele é o seu Deus, você pode se cair tendo medos primários, tendo problemas primários. Peraí, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei quem eu sou em Cristo. Vamos lá, Reginaldo, você já superou julgamento, foi até preso e venceu. Tua mulher superou, ficou do lado de você no matrimônio, tanta coisa que você passou. Como que você pode ter medo de coisas pequenas com tanto de milagre que Deus fez na tua vida? Como que você pode ter medo diante de tudo que você já superou e venceu? Tantas adversidades. Existem coisas que eu não posso mais ter medo. Peraí, a minha fé está firmada em Cristo, eu não posso ter medo daquelas coisas que eu tinha no passado, porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você fala assim, Satanás, aqui não. Aqui não vai, aqui você não tem, mas você não tem um milímetro de chance, de oportunidade de atuar aqui não. Porque eu sei quem eu sou. Quem você é? Eu sou aquele que Deus está comigo. Pronto. Eu sou aquele que Deus está comigo. Eu não vou me assombrar, porque Ele é meu Deus. Levante sua mão ao Senhor e com muita alegria diga, Tu és meu Deus, Senhor. Tu és meu Deus, Criador. Pai do Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. O grande Adonai, Senhor dos senhores, esse é o meu Deus. Então não haverá assombração que manipula a minha mente. E aí ele diz que faz o quê? Te fortalece. O Senhor diz, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te dou força. Você vai ter força para passar essa batalha. Você vai ter força para passar essa tempestade. Você vai ter força para passar esse deserto. Você vai ter força para poder superar e estar bem. Eu te ajudo, ele diz lá. Eu te ajudo. E o que mais que ele diz? Além de ajudar,
Ele te sustenta com a destra da justiça dele. Ele sustenta você. Então não tenha medo que você começa uma coisa. Às vezes eu começo uma coisa, eu falo assim: Senhor, eu não vou conseguir sustentar isso, vem e me sustenta. Aí eu vou e tenho uma atitude de fé. Quando nós viemos para cá, igreja, vocês sabem muito bem que não tinha parte elétrica, não tinha esse palco, era aberto aqui, azulejo na parede, uma reverberação, 2 caminhões cheios de entulho aqui no meio, não tinha uma lâmpada aqui, era um caos, não tinha aqueles banheiros, só tinha os 2 banheiros ali era uma parte aberta ali, feia, com um caquinho, gente, ali era o estuque, um forno lá em cima onde estão as crianças, estava um caos tudo isso aqui, mas quando eu entrei aqui, eu falei: o Senhor é comigo, o Senhor vai sustentar isso, e tomei uma atitude de fé. Quanto que nós tínhamos de dinheiro guardado? Nada, fomos fazendo na fé, porque o que entra a gente investe, não é que gasta, porque eu acho que reino de Deus, se gastasse era porque nós estamos investindo na casa do Senhor para estruturar, então nós estamos com o dinheiro investido no reino do Senhor, e ali a gente foi fazendo, e no ato de fé, a gente foi, apareceu oportunidades, tivemos medo, mas calculamos, planejamos, e sempre quando eu vou tomar uma decisão importante sobre o relacionamento da igreja, com as coisas da igreja, eu dobro o meu joelho e falo assim: Senhor, eu estou com algum pecado, meu Pai, estou com alguma legalidade, Pai, me cobre com teu sangue, deixa eu avaliar minha vida, meu egoísmo, meus valores, minha família, minha fé, minha vida, tá bem, é claro que sempre pode melhorar, mas aí eu falo assim: então vamos por quê? Porque o Senhor é comigo. Então o que eu quero te dizer, se o Senhor for contigo, mete o pé e vai, é isso que eu estou te dizendo, vai com fé, porque o Senhor é contigo, ponto. Você e Deus é maioria para qualquer coisa. Então ele diz que ele te sustenta, ele te ajuda. O que é a destra da justiça? A justiça divina é um pilar de sustentação de Deus. Diz que ele sustenta com a justiça. Então se você estiver indo correto, estiver diante da justiça de Deus, não estiver enganando as pessoas, não estiver mentindo, não estiver atropelando o princípio, ele vai te sustentar com a justiça. Agora se você quer dar um jeitinho, vai dar ruim. Você quer dar um jeitinho, vai dar ruim. Então, o que eu quero te dizer, Deus faz um convite a você, confiar mais nele, vencer seus medos, e saber que Davi foi marcado por enfrentar um gigante, mas ele se apoiou em 2 coisas, na história do povo de Deus, que entrou numa terra de gigantes, e numa unção que ele tinha recebido do Espírito Santo de Deus. Você é ungido do Senhor, você tem o selo do Espírito Santo, você tem a marca da promessa do Senhor sobre tua vida. Então, com a marca da promessa do Senhor sobre tua vida, com o toque do Espírito Santo de Deus, você vai saltar muralhas, você vai avançar, você vai vencer seus medos, porque o Senhor é contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, porque Ele é teu Deus, Ele é a justiça. E eu queria que você ficasse de pé comigo, para que juntos nós vamos declarar que Ele é o nosso Deus, que nós confiamos nele, que nós vamos nos fortalecer nele, que ele é a justiça de Deus para a nossa vida, e nós vamos sair daqui transbordantes do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Querido Pai, teus filhos clamam a Ti, agora é momento de você clamar, colocar a tua casa diante do Senhor,
Fala, minha casa ela é a herança do Senhor. A minha família é uma família bendita. A minha descendência é protegida do Senhor. O meu lar é cheio do Espírito Santo. Começa a liberar palavras proféticas que você vai ver gerando uma circunstância de bênção sobre teu lar. Meus filhos são herança do Senhor. A minha casa é ungida, é protegida pelo Senhor. O meu lar é escolhido do Senhor. Meu filho é cheio do Espírito Santo. Meu filho será um grande homem de Deus. Meu filho será um pregador. Meu filho será um homem de Deus. Terá uma família abençoada, terá uma família ungida. Minha filha será ungida do Senhor, protegida, guardada pelo Senhor. Os meus irmãos serão prósperos, serão abençoados, serão unidos. Meu pai terá saúde, virilidade. Minha mãe, minha descendência será debaixo da bênção do Senhor. Comece a declarar sobre tua casa, comece a declarar sobre tua família, comece a declarar sobre a tua descendência a bênção do Senhor. Comece a abrir tua boca e declarar as promessas de Deus. Eu serei bem-sucedido profissionalmente. Meu ministério será uma bênção nas tuas mãos. Eu sou contigo, Senhor. Eu serei um vaso de honra. Eu não temerei nada, porque o Senhor é comigo. O Senhor me ajuda. O Senhor me protege. O Senhor me sustenta na destra da tua mão. E com base nisso eu avanço diante da unção do Senhor, diante do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero confirmar a oração dos seus filhos aqui. Eu quero suplicar que cada família seja abençoada pelo Senhor. Cada lar aqui seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Cada família seja protegida pelo sangue de Cristo. Que os anjos do Senhor venham proteger cada família, guardar cada casa, guardar cada lar, levantar homens e mulheres para o ministério do Senhor, para a obra do Senhor. Levanta líderes ganhadores de vida, que vão na unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Guarda as famílias, que os casamentos sejam protegidos, que os matrimônios sejam cada dia mais fortalecidos, que mesmo com lutas, eles vivam uma lua de mel constante. Cada casamento seja uma lua de mel constante nesse lugar, em nome de Jesus. Que todo ataque do maligno, toda hoste das trevas caia por terra. Nós consagramos nossa casa, consagramos nossos filhos, consagramos nossa descendência, que os netos serão abençoados também, que nossa descendência vai impactar essa nação, vai impactar essa geração, porque serão a herança do Senhor, porque o Senhor nos fortalece, porque a destra da tua justiça sustenta a nossa casa, o nosso lar, o nosso ministério, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você crê? Diga amém.